Sair da casa dos seus pais vai mudar completamente a sua vida e eu tô gravando esse vídeo pra te contar exatamente o porquê. Muita gente tem esse sonho de sair da casa dos pais, mas eu percebo que todo mundo tem muito medo. Eu digo isso porque eu também tinha muito medo. Hoje eu moro sozinha já há quase um ano, esse é meu apartamento, e, e é normal que essa decisão, que é um passo tão importante na vida de uma pessoa, esteja cercada de medos, de incertezas, de inseguranças. Então a gente sempre tem medo de não dar conta, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ficar sozinho, medo de abandonar nossos pais. Mas a gente precisa entender que tudo na vida é um processo. E toda grande mudança vai vir também cheia de muitos desconfortos. A gente precisa estar disposto a passar por elas, porque isso faz parte da vida. Mesmo que sair da casa dos pais seja o sonho de muita gente, eu sei que isso não é possível para muitas pessoas. Talvez você que está me assistindo agora não tenha a possibilidade de colocar todas as suas roupas dentro de uma mala, virar as costas e sair da sua casa. Principalmente considerando que a gente vive em um país com muita desigualdade. Nós temos vários problemas aí econômicos, socioeconômicos, tem várias questões culturais, então eu queria deixar claro que eu sei que essa não é uma questão simples, não é algo fácil que você pode decidir da noite para o dia. Eu sei que a grande parte dos jovens tem muitas responsabilidades em casa. Talvez você que está me assistindo agora, você tenha uma pessoa que dependa de você e pode ser que ela nem dependa financeiramente, mas de cuidados, de atenção. Enfim, tem várias questões que envolvem esse assunto. Mas, quando eu falo em sair da casa dos pais, eu não estou falando exatamente sobre morar sozinho. Pode ser também dessa forma, eu moro sozinha. Mas eu tô dizendo no sentido de você virar o dono da sua própria vida. Sair da casa dos pais é uma virada de chave muito impactante na vida de qualquer pessoa. Eu sinto que isso possibilita com que a gente se torne uma pessoa que a gente não poderia ser se a gente continuasse no lugar que a gente cresceu. Quando você sai de casa, você tem a possibilidade de se tornar um adulto funcional, uma pessoa que resolve a própria vida, e isso é algo muito bonito e muito gratificante de sentir. Então, você vai ser uma pessoa capaz de tomar decisões e de sustentar essas decisões. Eu não consigo nem explicar em palavras quantas coisas mudam na nossa vida. Você passa a se conhecer melhor, se entender como um indivíduo. E eu acho que isso é muito bonito e muito gratificante e todo mundo deveria passar por uma experiência assim. Eu moro sozinha já tem quase um ano e de lá pra cá eu me conheci muito mais. Eu pude perceber coisas sobre mim que eu não perceberia, que eu não me daria conta se eu estivesse na companhia de outras pessoas. São coisas muito particulares que pode parecer coisas bobas, mas quando você tem isso na sua vida, você aprende a valorizar. Você constrói a sua rotina, você descobre o que você gosta de fazer, de que forma você gosta de fazer. E tá tudo bem, você pode fazer do seu jeito, né? Um exemplo bobo sobre mim. Desde que eu tô morando sozinha, eu descobri que eu sou uma pessoa completamente neurótica, não sei se é essa palavra, mas eu sou muito bitolada com limpeza. E eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas eu comecei a me perceber sendo chata com coisas bem pequenas relacionadas à organização da casa. Então, quando eu recebo visitas, eu fico incomodada às vezes se elas fazem alguma coisa que eu considero errado. E é até engraçado esse processo porque eu tento me repreender, me colocando limites do que é aceitável, do que é funcional, do que é saudável e o que não é. E eu com certeza não teria essa percepção sobre mim mesma se eu ainda estivesse na casa da minha mãe. Então, morar sozinho te possibilita isso, que você conheça outras faces de você mesmo, da pessoa que você é. E a gente vive tantos anos com a gente mesmo, eu acho que é importante a gente se dar essa chance de nos conhecer. Outra coisa também é que você desenvolve muita responsabilidade. Tudo depende de você. Esse apartamento aqui, para ele funcionar, depende que eu coloque água nas plantas.
depende que eu varra o chão, que eu lave o banheiro, que eu faça o mercado. São várias coisinhas que quando você mora na companhia de outras pessoas, você às vezes não tem nem a chance de perceber, porque talvez, principalmente se você ainda mora com seus pais, porque eles vão fazer na sua frente, isso não vai chegar até você. Porque eles já resolvem, porque eles são adultos funcionais. Eu espero que sejam, pelo amor de Deus. Um outro ponto muito importante é que você desenvolve mais autonomia emocional. Então você aprende a estar com a sua própria companhia e passa a gostar disso. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não gostam de ficar sozinhas, mas eu particularmente não me sinto sozinha. Eu tô o tempo todo comigo mesma e eu aprecio muito isso. Eu gosto muito da minha companhia. Então, isso é muito importante, sabe? Você aprender a ficar com você mesmo, só com você, só com seus pensamentos. Eu sei que isso pode assustar muitas pessoas, mas é importante a gente desenvolver esse relacionamento com a gente mesmo. Eu acho que essa questão sobre autonomia emocional é muito delicada, é muito sensível, é muito gostoso realmente de desenvolver, porque você cria a sua rotina, você define as coisas da sua vida, tudo que você passa a ser o adulto que responde por você, você passa a ser seu. Eu acho que isso foge até do campo racional e passa muito por temas emocionais mesmo e, não sei, talvez místicos. Outra coisa também que se você pesquisa sobre isso, você deve estar cansado de saber, mas eu vou colocar aqui também porque é muito verdade. Mas a partir do momento que você sai da casa dos seus pais, você desenvolve uma relação muito melhor com eles. Você cria realmente uma relação de amizade. Então, quando eu morava com a minha mãe, a gente discutia por muitas coisas bobas, realmente, né? E hoje eu vejo que não tinha como ser diferente. A gente morava em uma casa super pequena, uma casa de 3 cômodos, só com um quarto, então a gente ainda dividia quarto. Principalmente em espaços tão pequenos, é muito difícil você não ter conflitos com outro adulto, porque você é um adulto. Isso é um fato. A partir do momento que você sai da casa dos seus pais, a sua relação com eles vai melhorar muito, porque eles vão passar a te enxergar, a te respeitar realmente como uma pessoa crescida, como um adulto. E enquanto você morar com seus pais, mesmo que você tenha 30, 40, 50 anos, eles continuam sendo seus pais. Então, sempre vai ter essa relação de eu sou o pai, eu sou a mãe e você é a criança, você é o filho. Outro ponto que eu queria trazer é sobre dinheiro. Eu sei que essa é uma insegurança para muitas pessoas. Isso já foi uma insegurança para mim um dia. Não que hoje eu ganhe milhões ou não precise me preocupar com dinheiro, mas eu acho que o simples fato de sair da casa da minha mãe, né, de vir morar sozinha, isso me ajudou a mudar a minha mentalidade também em relação a dinheiro. Até esses dias eu tava assistindo um vídeo aqui no YouTube de uma criadora que eu adoro acompanhar. Vou deixar o link na descrição. Mas ela basicamente fala que a gente entende muito o trabalho como nossa fonte de renda, mas que não, na verdade, a sua fonte de renda é você. E isso só reforçou, né, essa mudança de mentalidade que eu tive desde que eu vim morar sozinha. Então, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com os meus compromissos. Eu sempre cumpro com a minha palavra. Eu tenho o privilégio, não sei se eu posso falar dessa forma, de dizer que eu nunca atrasei uma conta na minha vida. Não porque, nossa, eu tenho dinheiro sobrando. Não, mas porque quando eu dou a minha palavra para alguém, né, quando eu faço algum compromisso, eu vou cumprir, eu não consigo não cumprir, isso foge do que eu acredito, é mais forte que eu. E desde que eu vim morar sozinha, eu sempre paguei as minhas contas em dia. Claro que é preciso fazer escolhas, eu não posso simplesmente comprar tudo que eu quero, tudo que eu preciso e pronto, acabou. Não, por exemplo, eu nem tenho mesa ainda, ela vai entrar aqui nesse espaço mais pra frente. Não tenho a casa ainda completamente mobiliada e já faz quase um ano que eu moro aqui. E tudo bem, então a gente precisa entender que é um processo. Mas eu nunca duvidei que eu não ia ter dinheiro para pagar algo. Então acho que é importante ter essa mentalidade também, de que o seu trabalho não é a sua fonte de renda, a sua fonte de renda é você. Então eu sempre tive essa confiança em mim mesma de saber que, poxa, se eu perder o meu trabalho,
eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar de Uber, eu vou fazer bolo, eu vou fazer qualquer freela, pegar bico, eu vou dar um jeito. Então eu acho que é importante você começar a trabalhar isso e desenvolver essa mentalidade. Outro ponto que eu queria tratar aqui também, que pra mim é o único ponto negativo de morar sozinha, não sei se eu posso dizer exatamente negativo, mas o lado difícil, a parte um pouco mais complicada de lidar, que é em relação a você estar sozinho em momentos de necessidade. Então, caso algo te aconteça, não sei, você tá tomando banho, caiu no banheiro, já vi casos assim no TikTok, ou então você tá doente e não tem ninguém para te fazer companhia, para te dar um suporte, para te dar um apoio. Eu acho que nesses momentos morar sozinho é um pouco complicado. Mas também não é nada que você não possa aprender a lidar. Tudo na vida a gente consegue desenvolver, tudo a gente consegue aprender a lidar. Então, não deixe que isso te pare, sabe? Bom, e para concluir, eu acho que existem várias formas de sair da casa dos pais. Talvez você não precise necessariamente morar sozinho. Você pode morar em uma república, você pode dividir apartamento com algum amigo, ir morar com um namorado, namorada. Enfim, existem várias formas de sair da casa dos pais. Acho que é importante a gente ter isso em mente também, porque muitas vezes a gente começa a se comparar, a gente, principalmente através das redes sociais, a gente vê ali vários influenciadores, várias pessoas que a gente segue, às vezes alguns amigos conhecidos que têm uma realidade completamente diferente da nossa e, enfim, a gente coloca na nossa cabeça que tem que ser daquela forma. E não, existem várias formas de sair da casa dos pais, então se abra para essas possibilidades, sabe? Tente manter a mente aberta para opções que você tem. Bom, eu sei que sair da casa dos pais não é algo simples, não é algo fácil, é doloroso. E muitas pessoas não têm essa possibilidade. Talvez você não possa fazer isso nesse momento, mas comece a se organizar. Dê um passo de cada vez, comece a pensar mais sobre isso, a refletir, avaliar, juntar dinheiro. Tem várias questões que são necessárias antes de você tomar esse passo efetivamente. A mensagem que eu queria deixar nesse vídeo é: se você tem o sonho de sair da casa dos seus pais, não deixe que o medo te impeça de realizar isso. Muitas vezes a gente fica criando obstáculos que não existem na nossa cabeça. E isso acontece por vários motivos. Por exemplo, na nossa cultura não é muito comum que as pessoas saiam de casa para morar sozinhas. Muitas vezes, e principalmente falando de mulheres, a gente coloca na nossa cabeça que eu tenho que esperar eu conhecer alguém, eu tenho que esperar eu me casar, para aí sim eu poder sair de casa. E não, gente, você é uma pessoa, você é um indivíduo com vontades e desejos e sonhos e muitas particularidades, e você tem livre-arbítrio para decidir a sua vida. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo.